Boa noite, pessoal. Uma alegria vê-los aqui hoje à noite. Estamos em dezembro, caminhando para o final do ano, festividades, não é? Férias. Mas nós temos ainda um tema a terminar antes do ano terminar, que é o tema sobre guerra espiritual. É um tema importante. Nós estamos enfrentando momentos no mundo onde a guerra espiritual ela voltou a ser um assunto que precisa ser abordado, que precisa ser tratado. Então hoje é a parte 3 dessa nossa série, e eu espero que realmente alguma coisa do Espírito possa ficar com vocês a respeito deste assunto que é tão importante. Então eu gostaria de orar antes de nós começarmos. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós também te agradecemos pela liberdade que temos neste país, de todos os domingos nos reunirmos em teu nome, Jesus, para te invocar, para te louvar, mas também para aprender de ti. Então o que nós estamos te pedindo agora é que tua palavra seja espírito e vida, que ela toque em nossos corações, que ela nos ensine, e que ela mude a nossa maneira de pensar e de viver. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos estar falando a respeito de como devemos lutar, né? Nós falamos sobre o que é esta guerra espiritual, contra quem estamos guerreando, a seriedade e a realidade desta guerra, e as táticas que são usadas pelo nosso adversário para nos matar, roubar e destruir. E hoje nós vamos estar tratando especificamente de como devemos, como soldados de Cristo, agir, como devemos lutar nesta guerra, quais são as nossas ferramentas, qual é o nosso treinamento, para sermos bem-sucedidos em cada batalha que enfrentamos. Porque a guerra ela já foi vencida há 2000 anos atrás. Jesus venceu na cruz do Calvário. No entanto, o inimigo, através dos seres humanos, ele insiste em continuar governando. E ele consegue exatamente porque ele governa através dos corações rebeldes. Então, é o papel da igreja converter os corações para Jesus e assim ir diminuindo a influência, o poder e o reino de Satanás. Então, a pergunta é: como devemos lutar? Muitas vezes, crentes bem intencionados caem em uma de duas armadilhas. Ou eles tentam ficar de fora desta guerra, fazendo de conta que ela não existe, ignorando ela. Ou então eles tentam se envolver em um nível de batalha para o qual não estão preparados. Os dois extremos são perigosos. Fazer de conta, fechar os olhos, fechar os ouvidos, fechar a boca, fazer de conta que não existe uma guerra espiritual acontecendo, é mortal. Levar tudo para o lado do natural é mortal. Nós vamos perder as batalhas. Agora, focar de tal maneira na guerra espiritual que nós não enxergamos as outras verdades das Escrituras também não é saudável. E quando nós acabamos nos envolvendo num nível que o Senhor não está nos convidando a nos envolver, podemos nos tornar uma baixa nesta guerra, porque ela não é uma guerra encenada, ela é uma guerra real, como nós falamos. Por causa do livre-arbítrio do homem, nós podemos sim ser uma baixa, ou seja, terminar a carreira antes do tempo, se nós não cuidarmos, não vigiarmos e não estivermos andando na vontade do Senhor. Uma coisa é muito importante nesta guerra, é nós conhecermos o nosso inimigo.
Isso é elementar, né? Quem serviu no exército, quem aprendeu um pouquinho sobre guerra, sobre batalhas, sabem da necessidade de conhecer o nosso adversário, o seu poder, o tamanho do seu exército, as suas estratégias, para sermos bem-sucedidos. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, nós lemos: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, não ignoramos as suas estratégias. O contexto deste versículo é Paulo falando do perdão. Havia uma pessoa que estava pecando na igreja, não se arrependia, a igreja teve que colocar essa pessoa em disciplina, a pessoa após um tempo se arrependeu, volta para a igreja, e Paulo escrevendo para a igreja de Corinto diz: olha, é para recebê-lo de volta, porque ele está arrependido, e se vocês o perdoaram, eu também o perdoo. E daí ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas estratégias, seus planos de batalha. Então, há um nível de conhecimento que a igreja precisa ter para poder enfrentar o seu adversário. No livro A Arte de Guerra, de Sun Tzu, que foi um estrategista, um general chinês, escreveu este livro 500 anos antes de Cristo. E ele escreveu este livro para treinar os exércitos chineses, treinar os generais chineses, um livro muito famoso e usado ainda hoje na sala de aula dos oficiais do exército. Então, ele escreve algo muito interessante neste livro, A Arte da Guerra. Sun escreve: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória conquistada, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, irá sucumbir em todas as batalhas. Então veja bem, aqui há um homem que não conhece a Cristo, no entanto conhece a guerra, a arte da guerra. E ele diz claramente que nós, como cristãos, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Mas também nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, quais são os seus planos, seus projetos, qual é a forma dele agir para nos destruir. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos, ignoramos também as estratégias do inimigo para nos destruir, então nós vamos perder todas as batalhas. E o que a gente vê na igreja hoje, principalmente na nossa geração, são muitas batalhas perdidas. Batalhas que não precisavam ter sido perdidas pela igreja, que poderíamos ter ganho. A gente olha para a sociedade, a gente olha para Porto Alegre, e a gente pensa, o tamanho da igreja em Porto Alegre, nós deveríamos ter mais vitórias. No entanto, a gente vê a iniquidade avançando. Quando a gente olha para o tamanho da igreja no estado do Rio Grande do Sul, nós deveríamos ter mais vitórias, mas a gente vê a iniquidade avançando. Quando a gente vê o tamanho da igreja no Brasil, nós deveríamos ter uma nação muito mais consagrada, muito mais andando em ética judaica cristã, muito mais andando em moralidade, em justiça social. No entanto, não é isso que nós vemos. Então, o que está acontecendo? A igreja está perdendo a batalha. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, que é uma nação cristã, fundada literalmente nas Escrituras, e a gente vê o avanço da iniquidade nos Estados Unidos, a gente pensa, a igreja está perdendo as batalhas. Por quê? 1, ela não se conhece. 2, ela não conhece o seu adversário. Aliás, um dos grandes problemas da teologia moderna é que muitos estão dizendo que o diabo não existe, que o inferno é aqui. E isso é uma grande ignorância, um grande erro e um grande perigo.
Ainda no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele escreve: toda guerra é baseada no engano. Consequentemente, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estamos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. É assim que o inimigo age. Através do engano, ele nos faz acreditar no erro. Ele continua: ofereça iscas para atrair o teu inimigo. Finge desordem e daí esmaga-o. Se ele estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele tem força superior, fuja dele. Se seu oponente for de temperamento colérico, procura irritá-lo. São as estratégias de Satanás. Finja ser fraco, para ele se tornar arrogante. Quantas vezes eu já ouvi pregadores dizendo: Satanás é um leão sem dentes. Entrando em áreas que não devem entrar, desafiando principados e poderes que não se devem desafiar. Se ele está fatigado, não lhe dê descanso. Se suas forças estão unidas, separa-os. Ataque-o onde ele não está preparado. Apareça onde não está esperando. Estas são as estratégias de Satanás. Estratégias de guerra. Para vencer o inimigo, que somos nós. E a igreja, vez após vez, vai perdendo batalhas por desconhecer estes princípios elementares da arte da guerra. Agora, Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o soldado perfeito. Devemos olhar para ele para saber qual é a forma correta de batalhar. Bem, nós precisamos saber que Jesus veio por 3 motivos. O motivo mais importante, ele veio primeiramente para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Esse é o motivo principal porque Jesus veio. Está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então Jesus veio primeiramente para nos reconciliar com Deus, morrendo em nosso lugar na cruz, pelos nossos pecados. Mas ele também veio por um segundo motivo. Ele veio para restaurar todas as coisas a seu estado incorruptível, como era antes da queda. Ele veio para restaurar o reino de Deus. Nós lemos em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, da vontade de Deus. Deus revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
A rebelião de Satanás dos céus contaminou os céus. A rebelião do homem na terra contaminou a terra. Jesus veio para vencer na terra e nos céus. Por isso que ele diz para os seus discípulos: a mim foi dada autoridade nos céus e na terra. Ele veio para restaurar todas as coisas a seu estado original, onde Deus é supremo, onde o pecado e a rebeldia não existirá mais. Mas ele também veio para um terceiro motivo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, queridos, faz parte da missão de Jesus destruir as obras do diabo. Agora, só Ele pôde morrer pelos nossos pecados. Mas nós, como corpo de Cristo, temos agora a responsabilidade de testemunhar, de evangelizar, de proclamar a sua morte e ressurreição, para que muitos possam se sujeitar ao senhorio de Jesus e assim ser salvo. Só Ele pode restaurar todas as coisas, mas nós, como seu corpo, nós representamos o seu reino. E nós fazemos com que o seu reino avance através da nossa vida de santidade, através do nosso testemunho pessoal, através da evangelização e através da nossa oração. Cooperamos com Jesus nisto. E terceiro, ele venceu o diabo na cruz. Ele venceu os principados e potestades, diz em Efésios. Diz em Colossenses. Ele os venceu. No entanto, como eu falei antes, o inimigo continua reinando através dos corações rebeldes. Então nós temos essa responsabilidade como embaixadores de Cristo, de também, em nome dele, destruir as obras de Satanás. E que obras são estas que Jesus veio para destruir através da cruz e que colocou sobre nós a responsabilidade como seu povo e como seu corpo de dar continuidade? Que obras são estas que Jesus veio para destruir? E de que forma ele destrói estas obras? Em 1 João capítulo 10, versículo 10, nós lemos: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Queridos, estas são as obras de Satanás. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Pois Jesus veio para restituir o que foi roubado. Ele veio para dar vida àquilo que foi morto. E ele veio para restaurar aquilo que foi destruído. Nós vemos isso no seu ministério terreno. Nós vemos isso na cruz. E nós vemos isso através da história da igreja. Quantos lares têm sido restaurados? Quantas vidas têm sido restauradas? Quantas perdas têm sido restituídas? Quantas vidas que estavam no vale da sombra da morte, condenados à eternidade longe de Deus, hoje têm a vida eterna. Então, estas são as obras que devem ser destruídas: o roubo, a morte e a destruição. E elas são destruídas pela restituição, a devolução da vida e a restauração. Tudo por meio de Cristo Jesus. Tudo o que acontece no mundo, nós podemos colocar em uma dessas três categorias.
Tudo o que acontece nas nossas famílias, nós podemos colocar em uma dessas 3 categorias. Tudo o que acontece em nossas vidas, nós podemos colocar em uma dessas 3 categorias. Logo, tudo que acontece de mal no mundo, na nossa família ou na nossa vida, tem salvação por meio de Jesus, que veio para dar vida, mas não apenas vida, vida em abundância. Em Isaías tem um trecho que diz assim, que o Senhor procurou alguém que clamasse, restitui, e ele não encontrou ninguém. É quando a igreja não entende a sua identidade, não entende seu papel, não entende a sua missão, que ela sofre pênalti e aceita de forma passiva. Eu contei para vocês de um casal de líderes que nos procurou, que estava sendo esbofeteado por Satanás. E quando nós dizemos, olha, temos que orar, porque isso é uma obra das trevas para destruir a vida e o ministério de vocês. Eles disseram, não, isso é a permissão de Deus. E nós tivemos que entrar numa discussão teológica e provar que tudo que é bom vem do Pai das luzes. Mas Ele não tenta ninguém. Nosso Deus, Ele traz vida. Dizem em Jeremias, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para que tenham um futuro. Nosso Deus, Ele é bom. Essa é a característica dEle. É a principal característica da sua natureza, a sua bondade. Mas o diabo é mentiroso desde o princípio, Jesus disse. Ele é mau desde o princípio. E ele age porque o homem lhe deu esta liberdade de agir. Quando nós batalhamos espiritualmente, ora nós batalhamos na defensiva e ora nós batalhamos na ofensiva. E é importante nós entendermos isto. Por um lado, devemos estar preparados para nos defender contra os ataques do inimigo. Diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja bem, aqui o inimigo, ele é o agressor. Ele está atacando, ele é o leão. E nós precisamos saber nos defender, saber permanecer firme nesta batalha quando ele vem contra nós. Em Efésios capítulo 6, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele repete, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é uma advertência, isso é um alerta. Está dizendo, a guerra é real, o inimigo é real, a possibilidade de tu ser abalado, de tu ser vencido, de tu perderes a batalha é real, mas se tu vestires a armadura de Deus, se tu resistires no dia mau, tu serás vitorioso. É uma postura defensiva. Os campos de batalha do diabo em relação ao crente são a mente, as emoções, o corpo físico, as circunstâncias e os relacionamentos. Estas são as áreas que ele ataca. Veja bem, é pessoal. Quando o diabo vem contra nós, é pessoal. Não podemos esquecer isto. É pessoal. Ele conhece o teu nome e ele está vindo contra ti.
e é para te destruir, é pessoal. Ou ele vai agir na tua mente, criando confusão, ou ele vai agir nas tuas emoções, criando desânimo, tristeza, depressão, ou ele vai agir no teu corpo, te enfermando, te deixando doente, ou ele vai agir nas tuas circunstâncias, às vezes agindo nas tuas finanças, às vezes agindo no lugar onde tu trabalhas, às vezes, como já aconteceu comigo 3 vezes, me assaltando e levando o meu carro. E às vezes são nos nossos relacionamentos, criando ofensas, brigas, inimizades entre irmãos, destruindo lares, trazendo divórcio e traição. É pessoal. E este é o campo de batalha. E é contra estes ataques que a palavra de Deus diz: vigiai, orai, resisti, veste a armadura de Deus. Mas também recebemos a ordem de invadirmos o reino de Satanás. Esse é o lado ofensivo da batalha, quando a igreja, ela parte para o ataque. Em Atos 26, 16 a 18 diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, é Deus, Jesus falando com Paulo, para te constituir ministro e testemunha para os gentios, aos quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Pedro, falando nestas mesmas linhas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus disse sobre esta verdade, esta declaração, Pedro, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando de uma postura ofensiva, porque portas existem em fortalezas para manter o inimigo do lado de fora. E quem está do lado de fora é a igreja, invadindo o reino das trevas, derrubando as portas do inferno para resgatar as vidas e trazer o reino. É uma postura ofensiva e sempre relacionada às vidas. Vocês perceberam isso? Sempre relacionada às vidas. Ou seja, na nossa ofensividade, quando nós estamos indo contra o inimigo, o campo de batalha dos crentes em relação ao diabo são as vidas, a sociedade e os povos. São campos diferentes. Enquanto o inimigo está visando a nossa mente, as nossas emoções, o corpo, as circunstâncias e os relacionamentos, ele está sendo pessoal no seu ataque. O nosso ataque contra as trevas é visando resgatar vidas, é visando resgatar a sociedade, é visando resgatar os povos. Logo, é impessoal. Nós não estamos indo contra o inimigo, nós estamos indo contra as suas obras. Queremos destruir as suas obras e resgatar as suas vítimas. É muito diferente o objetivo de Satanás e o objetivo da igreja. Satanás, ele trabalha pessoalmente, ele quer te destruir. Mas nós, como igreja, individualmente, nós queremos salvar as vidas. Queremos resgatar a sociedade. E queremos evangelizar e fazer discípulos de todas as nações. É impessoal. Tu sabe o que acontece quando a nossa luta se torna pessoal contra o diabo? Nós adquirimos uma visão distorcida e desequilibrada da guerra espiritual, nos tornando obsessivos em relação
a guerra espiritual. Daí surgem esses ministérios, que eu não quero falar mal de ninguém, mas eu quero dizer que quando toda a tua vida está voltada para a batalha espiritual, tem uma coisa errada. Porque o reino de Deus não é só guerra espiritual, é muito mais do que isto. Mas quando o inimigo se torna o objetivo da nossa guerra, então nós só pensamos nisso, nós só vemos isso. A gente vê demônio em tudo que é lugar. A gente começa a lutar contra principados e potestades. A gente só fala nisso, como se só isso existisse na vida da igreja. Louvor, o que é isso? Oração, o que é isso? Santidade, o que é isso? Edificação, o que é isso? Profecia, o que é isso? Entendeu? Só existe guerra espiritual, só existe libertação, só existe conquista de cidades. Não, isso é uma parcela pequena da vida cristã. Deus é muito maior do que isto. A vida cristã é muito maior do que isto. Há motivos de alegria, há motivos de louvor, há motivos de celebração, há motivos de comunhão. Eu já disse aqui, eu me preocupo quando um cristão está vendo demônio toda hora. Para mais de um já perguntei, me diz uma coisa, tu é filho ou filha de Deus, no entanto tu só tem visão de demônios, tu só tem sonhos com demônios, cadê os anjos do Senhor? Tu está no campo das trevas ou tu está no campo da luz? Cadê os anjos? 1/3 se rebelou, 2/3 ficaram do lado de Deus. Cadê os anjos? Por que a tua visão é só de demônios? Tem uma coisa errada aí. Quando eu só vejo Satanás em tudo que canto que eu vou, eu passo a exaltá-lo, ele passa a ser maior do que ele deve ser. E isso não é o verdadeiro cristianismo, essa coisa, luta entre o bem e o mal, isso está em outras religiões. O yin e o yang, sabe, a força do bem contra a força do mal. É a religião da Pérsia. Deus está no trono, ele reina. Ele é o Criador, o diabo é a criatura. O que o diabo consegue até hoje, Deus permite, porque Deus quer pessoas que o sirvam de coração e não por imposição. Porque os corações são livres, é que o diabo é livre. Mas quando a gente lê lá em Apocalipse, não é Deus que vai acorrentar Satanás e colocar no abismo. É um anjo. Deus não vai sujar as mãos dele com as suas criaturas. No entanto, eu vejo um exagero nessa questão de batalha espiritual. Onde Jesus vai ficando pequeno, ou pelo menos igual em tamanho e força e importância. Não! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele já venceu. Tudo está consumido. Ou é consumado? Tudo está consumado. Não podia ficar sem, né? Senão não seria eu, né? Já é a marca registrada. Pelo menos uma palavra eu tenho que falar errado. Tudo já está consumado. No entanto, fingir que a batalha não existe, fingir que a guerra não existe, também não está certo. Ela existe. E nós estamos no meio dela. Mas não é só ela. De novo, o que o diabo faz, ele faz de forma pessoal, é contra ti. Mas o que nós fazemos, não é pessoal, não é contra ele, é contra as suas obras. Nós estamos atrás das vidas, para a glória de Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira,
Há tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Isso é uma repreensão. Jesus está repreendendo uma igreja que tem um povo que está tão envolvido com guerra espiritual, que está em busca das coisas profundas de Satanás. E Jesus os repreende. E diz: o que é isso que vocês estão fazendo? Parem com isso. É uma repreensão do Senhor Jesus. Parem de procurar conhecer as coisas profundas de Satanás. Isso não te interessa. Procurem conhecer as coisas profundas de Deus. Sua glória, sua beleza, o seu poder. Isso sim, vamos investir tempo nestas coisas. Vamos falar sobre as nossas armas espirituais, então. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são espirituais, elas não são carnais, e a igreja fica em apuros quando ela começa a apelar para armas carnais. Eu reconheço a medicina, eu honro a medicina, vem do Senhor, tudo que é bom vem do Senhor, mas queridos, Jesus ainda cura hoje. Eu respeito a psicologia, é necessário, tem socorrido muitas pessoas, mas Jesus ainda sara as almas enfermas hoje. E quando nós negligenciamos esse lado sobrenatural da vida cristã, e começamos a viver como se só existisse esse lado material, este lado natural, então nós estamos usando armas carnais. Nós precisamos uma vida cristã equilibrada. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós somos um povo sobrenatural, porque servimos um Deus sobrenatural. Todo o Antigo Testamento está cheio do sobrenatural de Deus. Os evangelhos estão cheios do sobrenatural de Jesus. E Atos e até Apocalipse, cheio do sobrenatural do Espírito de Deus. Nós somos um povo sobrenatural. E onde está o sobrenatural em nossas vidas? Eu aprendi uma coisa a respeito da vida cristã. Aquilo que nós buscamos, nós obtemos. Aquilo que nós negligenciamos, nós perdemos. Se tu buscar o Senhor em oração, tu vai encontrá-lo. Se tu para de orar, teu coração vai esfriar. Se tu ora pelos enfermos, os enfermos vão começar a ser curados. Se tu só procura a medicina, tu nunca vai experimentar a cura. É simples assim. Então vamos falar um pouquinho sobre estas armas espirituais, que o nosso tempo está bem avançado. Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos começar com Mateus 12, 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Queridos, a terceira pessoa da Trindade, que juntamente com o Pai e o Filho criou os céus e a terra, Ele habita em nós e sobre nós. É pela sua liderança e poder que nós vencemos. Jesus disse claramente: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. Então, como que nós vamos saber que o reino de Deus chegou na nossa vida? Quando, pelo Espírito de Deus, os demônios precisam nos deixar em paz. Quando que nós sabemos que o reino de Deus chegou na nossa família, no nosso lar? Quando os demônios precisam deixar o nosso lar em paz.
Quando que nós sabemos que o reino de Deus chegou na nossa cidade? Quando a sociedade começa a andar em justiça, em retidão, em moralidade. Porque o Espírito Santo expulsou os principados e potestades da nossa cidade. Entendeu? Então, quando nós vivemos numa sociedade como a nossa, onde há tantas pessoas envolvidas com as trevas, através do espiritismo, através do batuque, através da idolatria, do catolicismo, e a gente não vê pessoas sendo libertas, a gente vê as pessoas cativas no meio do povo de Deus, isso é preocupante. Significa que nós não estamos dependendo do Espírito, não estamos sendo guiados pelo Espírito, e logo o reino de Deus não está sendo manifesto entre nós. Não estou dizendo que nós não somos o povo de Deus, não estou dizendo que o Senhor não está entre nós, eu estou dizendo que o reino dele não está sendo manifesto entre nós. Porque os demônios estão confortáveis e continuam oprimindo, torturando, enganando, mentindo, cativando, distraindo. Nossa maior arma é o poder de Deus que vem por meio do Espírito Santo. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em cada um aqui. O menor entre nós é mais poderoso do que todo o inferno, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. E está na hora da gente perguntar, por que nós vivemos tão infelizes, tão atormentados, tão subjugados, se em nós habita o Espírito do Deus vivo? Algo está errado com a nossa teologia. Algo está errado com a nossa experiência. E está na hora da gente clamar, orar e chorar. E dizer, Senhor, onde é que eu estou errando? Por que teu Espírito não pode exercer a sua soberania na minha vida? E os demônios continuam tendo acesso à minha paz. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aqui nós temos 3 armas importantíssimas nesta guerra espiritual. A primeira é o sangue do Cordeiro, que fala da salvação. Não estamos mais debaixo de condenação. Quando o diabo vem e nos acusa, a gente sempre pode apontar para a cruz. Quando ele vem e tenta nos condenar, sempre podemos apontar para Jesus. Entendeu? Esta é a proteção do sangue. E tem uma coisa muito errada na nossa prática de vida cristã. Nós usamos o sangue como uma varinha mágica, como de uma forma mística, como se o sangue nos protegesse dos ataques de Satanás. Gente, o sangue é para Deus. O salário do pecado é a morte. O sangue derramado de Jesus é porque ele morreu em nosso lugar. Deus nos aceita por causa do sangue do Cordeiro. Ele olha para nós e nos vê através do filtro do sangue e nós somos aceitos. Eu sou aceito, eu sou perdoado, não há mais condenação para mim por causa do sangue do Cordeiro. Agora, o sangue não é uma cobertura, não é um guarda-chuva para me proteger das flechas de Satanás. E quantas vezes eu já ouvi, e eu mesmo já falei, Senhor, que teu sangue me proteja do inimigo. Como se o sangue fosse para o diabo. Como se ele tivesse direito ao sangue do Cordeiro. Isso é uma ofensa. Ele não tem direito ao sangue do Cordeiro, somente Deus tem direito ao sangue do Cordeiro. Ele pode ficar com o sangue dos animais, mas o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo pertence a Deus. E quando nós rebaixamos o valor deste sangue, e usamos como um talismã para nos proteger do inimigo, nós estamos diminuindo o valor deste sangue.
Palavra do testemunho é a nossa evangelização. Nós representamos o reino. Sempre que falamos de Jesus, nós trazemos luz no meio das trevas. Nós vencemos o inimigo cada vez que nós falamos de Cristo para alguém que ainda não o conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E cada vez que falamos de Cristo para alguém, é a verdade que nós estamos trazendo. É a luz para o meio das trevas. E ele é vencido, ele é derrotado quando a verdade é apresentada perante a mentira tem que cair, a mentira tem que ceder, a mentira tem que dobrar os joelhos. O nosso testemunho. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele vai voltar. E um dia Satanás vai ser colocado no lago de fogo, junto com o anticristo e o falso profeta. E lá será atormentado por toda a eternidade. Esta é a verdade. Ele é derrotado por esta verdade. E este é o nosso testemunho. Cada vez que Ele nos cura, cada vez que Ele nos liberta, cada vez que Ele nos socorre, cada vez que Ele nos ajuda, cada vez que Ele fala conosco, esse é o nosso testemunho, derrota Satanás. Nós temos uma história com Deus vivo, e essa história que nos sustém no tempo da aflição e da tribulação. Eu estava com um rapaz hoje, e ele estava dizendo: Wilson, só neste mês, vendi uma casa que eu não podia vender, comprei uma casa que eu não podia comprar, e vendi uma outra casa que eu não conseguia vender. Ele não estava dizendo que Deus é o Deus que traz prosperidade, ele estava dizendo: Deus é aquele que ouve as orações. Nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, não me entendam mal. Eu estou dizendo, ele tem um testemunho. Ele disse: Wilson, eu continuo buscando o Senhor todos os dias. Por causa do meu trabalho eu não posso estar no culto, mas não pensa que eu estou longe de Jesus. Ele tem um testemunho. E é o nosso testemunho que nos sustenta no meio da luta e da tribulação. Porque nós lembramos o que Ele já fez, logo Ele fará de novo. E o último é não amaram a própria vida. É o espírito do martírio. Sabe, é a negação do eu. É aquele capaz de perder a sua vida para Cristo. Jesus disse: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este a ganhará. Nós vivemos hoje uma geração cheia do eu, não só no mundo, dentro da igreja. Uma igreja mimada, que quer as coisas do jeito dela, cheio de mimimi, não fala comigo assim, estou ofendido contigo, não vou voltar mais, tem que ser do meu jeito, como eu penso, como eu acho. Não, é como Deus pensa, é como Deus acha, é como a palavra dele diz. E nós precisamos aprender a negar o nosso eu, a baixar a nossa cabeça, a nos humilharmos perante o Deus vivo, para que Ele possa nos exaltar. Esse é o espírito do martírio. Um coração tão rendido ao Senhor, que se necessário for, eu estou pronto a morrer por Ele. Mas muitos de nós temos vergonha dEle. Temos vergonha que os nossos colegas saibam que somos cristãos. Temos vergonha de falar no nome dEle, de evangelizar. Temos vergonha do nosso Deus. Esse não é o espírito do martírio. A própria palavra martírio significa testemunha. A palavra testemunha se tornou aquele que morre por Cristo, porque as testemunhas começaram a morrer por amor a Jesus. Então hoje tomou este novo nome, mas eu vou dizer, o espírito do martírio é o espírito da negação do eu, de carregar a tua cruz, de ser obediente a Jesus, temer o nome do Senhor. E para de ser tão cheio do eu, tão soberbo, tão arrogante, achando que tu é a coisa mais importante, que o universo gira em volta de ti.
Entendeu? Eu estou cansado disso na minha vida, estou cansado disso na nossa geração. Uma igreja, tu não pode confrontar a pessoa, que ela fica toda cheia de dedos, toda ofendida. Fica braba com Deus porque Deus não ouve a oração dela. Fica braba com Deus porque o diabo está atacando ela. Não, a Bíblia diz, não, tu quer vencer a Satanás, tu tens que conhecer o sangue, o valor do sangue. Tu tens que conhecer o valor do teu testemunho. E tu tens que conhecer o valor de negar o eu. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Poder fala da unção do Espírito, a autoridade fala do nome de Jesus. E é assim que o cristão anda. Ele anda na unção do Espírito e na autoridade que há no nome de Jesus. Ele vence as trevas no poder do Espírito, e ele vence as trevas na autoridade que há no nome de Jesus. E é isso que Jesus prometeu para os seus discípulos: poder e autoridade, poder do Espírito, autoridade do seu nome. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora, eu já ouvi tantos citarem este texto de forma errada. Queridos, o contexto deste texto é um contexto de uma batalha ofensiva. É uma batalha ofensiva. Ele está dizendo aqui, eu vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões. Isso não é ser ofensivo? Isso não é ir para o ataque? Tu não está esperando a serpente ou o escorpião vir até a ti. Tu está indo até a serpente, tu está indo até o escorpião e tu está esmagando a sua cabeça. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente te fará dano. Isso é quando nós estamos na ofensividade. Tanto eu como a Leite temos alguma experiência com libertação. E já tive casos onde nós estamos trabalhando com pessoas, e as pessoas estão sendo libertas, e tem pessoas menos experientes conosco, e perguntam, existe algum perigo do bicho pular para cima de mim? Eu disse, não te preocupa. Quando nós estamos na ofensividade, quando nós estamos no ataque, o inimigo não pode nos tocar. Nós temos o poder do Espírito, nós temos a autoridade do nome de Jesus. Então não importa o tamanho do demônio que a pessoa está carregando, pode ser uma legião, Jesus continua sendo Jesus, e eu, representando Ele, vou enfrentar aquela legião, e sabe de uma coisa? Aquela legião vai me obedecer e vai sair. E ela não vai me tocar, e ela não vai me ferir. Ela não pode, por causa da unção que está sobre mim, por causa da autoridade que está sobre mim. Então, na ofensividade, gente, eu não me preocupo. Quando eu estou atacando, eu não temo retaliação. O problema é quando nós estamos na defensiva. Porque este texto não serve para quando estamos na defensiva. Porque na defensiva o inimigo pode nos enganar. Na defensiva o inimigo pode nos ludibriar. Na defensiva ele pode nos seduzir. Na defensiva ele pode nos fazer pecar. Na defensiva é que a gente tem que vigiar e orar, para não cair em tentação. E é porque na defensiva nós não estamos cuidando que a gente apanha tanto. Tem pessoas que já me disseram assim, não, eu não quero saber dessas coisas de batalha espiritual, porque daí o diabo vai saber meu endereço e vai começar a me incomodar. Não te preocupa com isso, não te preocupa com o diabo te atacar, te incomodar, te retaliar se tu está atacando ele. Te preocupa se tu está fugindo dele, te preocupa se tu está na defensiva o tempo todo e tirando teus olhos de Jesus. Te preocupa se tu não está cumprindo o teu chamado e o teu ministério. Te preocupa se tu estás namorando o mundo.
Daí tu deves te preocupar, porque daí ele é um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Aí está a autoridade que há no nome. Mas o nome de Jesus também não é uma varinha mágica. Como o sangue não é um talismã, o nome de Jesus não é uma varinha mágica. Não é porque tu usa o nome dele. Tu tem que estar debaixo da autoridade dele para exercer a autoridade dele. Tu chega e tu diz, em nome de Jesus, tu está dizendo, eu, como representante de Jesus Cristo, eu chego perante ti e eu digo, saia deste homem. E como representante de Jesus, eu tenho a autoridade dele sobre minha vida, e os demônios precisam obedecer. Mas eu conheço muitas pessoas que usam o nome de Jesus como se fosse uma varinha mágica. Em nome de Jesus. E a pessoa está em pecado, em nome de Jesus, mas ela ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor. Me faz lembrar dos filmes de vampiro. Quando eu era guri, eu gostava muito de filme de vampiro. Desculpem, eu me arrependi, não olho mais. Mas eu sempre lembro da cruz, né? Chegava lá o padre levantava a cruz e Drácula, né, ficava apavorado. Eu falei Drácula antes, né? Filmes de Drácula, o que eu falei? Hã? Vampiro, é a mesma coisa, né? Drácula, vampiro. Então, o sacerdote ou o caçador de vampiros levantava a cruz e imediatamente o vampiro, ou a Drácula, voltava para trás como se aquela cruz tivesse algum poder. Daí um dia eu vi um filme mais recente, mais novo, onde o rapaz tenta isso, ele pega a cruz, ele levanta a cruz contra Drácula, e Drácula ri dele, e diz assim, isso é um filme pagão, e Drácula diz bem assim para ele no filme, meu filho, tu precisa crer nisso aí. Num filme pagão, não inspirado por Deus, inspirado por demônios. Ali estava uma verdade contida nesse filme. O inimigo se entregou e Drácula disse assim para o rapaz, ele disse, meu filho, tu precisa crer nisto aí. Então não adianta tu usar o nome de Jesus como uma varinha mágica, tu precisa crer neste nome, quem ele representa, quem ele é. Porque por trás desse nome tem uma pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, fala um dos dons do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos, muito importante, um armamento muito importante, porque nós precisamos discernir quando a nossa luta é de fato contra Satanás, ou então contra a nossa carne, ou simplesmente consequência do pecado. Já pensaram nisso? Que às vezes a tua luta faz parte do momento que o Brasil está vivendo? Ou então está relacionado à tua carnalidade, às tuas fraquezas, ou os teus erros e más decisões? O diabo nem está ali. E tu está repreendendo demônios e não tem demônios, é a tua carnalidade, é a tua burrice. É como diz o Bill Johnson, um espírito de burrice vem sobre ti. Tu acaba fazendo coisas que têm consequências negativas, e daí tu quer culpar o diabo. Quer dar glória para ele. Ele não está nem perto. Foram erros que tu cometeste e agora tu está colhendo. Princípio da semeadura. Uma vez eu fui na casa de uma profetisa e ela começou a orar por mim. E eu tinha certeza que o diabo estava me atacando. E ela olhou para mim e disse, Wilson, o que tu estás passando tem a ver com o que está acontecendo no Brasil. Mas o Senhor me mostra que apesar do que está acontecendo no Brasil, o Senhor vai te socorrer. E eu vejo tu numa mesa com muitos papéis. Muitos papéis. Em seguida eu passei no concurso dos Correios e Telégrafos e me tornei advogado dos Correios e Telégrafos. E ali terminou a nossa dificuldade financeira.
Mas a dificuldade financeira estava relacionada com a dificuldade econômica que o Brasil estava passando. O discernimento de espírito, entendeu? Ele te ajuda a saber o que está acontecendo. Se realmente é um ataque das trevas, ou se é uma tolice tua, ou se é uma realidade que tem a ver com esse mundo caído em que vivemos. A gente adoece porque o nosso corpo está debaixo da influência do pecado. Nem toda doença é causada pelo diabo. As bactérias existem, os vírus também. Mas às vezes é o diabo. Entendeu? E nós precisamos do discernimento do Espírito para saber quando é. Para não aceitar, como eu contei aqui já muitas vezes, passando dificuldades financeiras, eu ando de um lado para o outro, lá dentro de casa, perguntando para Deus o que eu tinha feito de errado, do que eu precisava me arrepender, e de repente eu ouço na minha mente o seguinte pensamento: não sou eu. Não sou eu. Naquele momento eu entendi que não era o Senhor que estava causando aquela dificuldade financeira na minha vida. Nem era Ele permitindo aquela dificuldade na minha vida. Era o devorador que estava me atacando. E eu mudei a minha oração. Eu repreendi o devorador. E o Senhor mudou, então, a nossa situação financeira. Tem que ter discernimento. Tem que saber com que, de fato, tu estás lutando. Efésios, para encerrar, Efésios capítulo 6, versículos 11, depois 13 e 18. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em seguida, ele vai nos dar os trajes da armadura de Deus. Mas antes da gente analisar estes trajes, duas coisas eu quero dizer. Primeiro, a armadura é de Deus. É a armadura dele. É algo que ele nos deu, que vem dele. Segundo, é uma alegoria. Não é uma armadura de fato, de verdade. Eu cansei de ver pessoas dizendo assim: Senhor, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco agora o peitoral da justiça, Senhor, eu coloco a cintura da verdade, e eu levanto O que é isso? Isso é infantilidade, isso é falta de conhecimento de hermenêutica, isso é falta de bom senso. Não é uma armadura real. Ele está usando uma linguagem figurada, alegórica, para transmitir verdades espirituais. E quando tu põe essas verdades em prática na tua vida, então tu estás armado para enfrentar os teus inimigos. Agora não adianta tu fazer todo esse movimento de estar vestindo uma armadura que na verdade não existe, e daí não pôr em prática os princípios que essa armadura representa. O que adianta eu dizer: agora eu estou vestindo o escudo da fé e eu estou cheio de medo e não estou crendo? Quantas vezes eu já vi, principalmente intercessores fazendo isto? Isso não é bíblico, isso não está correto. Eu sei que fazem porque aprenderam, não estou acusando ninguém. Só estou dizendo que não é uma interpretação correta deste texto. Então, vamos ver o que realmente este texto está dizendo. Vamos ver o que é esta armadura de Deus. Primeiro, fala que devemos cingir-nos com a verdade. E o que é esta verdade? É essa doutrina. Olha... Viu a pose? Essa doutrina. Gostaram da pose? Esta é a verdade. Não adianta tu dizer: Senhor, eu estou cingindo-me com a verdade, se tu não guarda essa doutrina. Se tu não respeita a ortodoxia, se tu não conhece a palavra de Deus, o inimigo vai te enrolar.
Porque tu não conheces as Escrituras. Jesus venceu o diabo através das Escrituras. Está escrito, Jesus falou. Então esta cintura, ou este cinto da verdade é a sã doutrina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois fala da couraça da justiça. Essa couraça da justiça, esse peitoral da justiça, está falando aqui da justiça de Jesus. É a justiça dele. Eu sou aceito por Deus por causa dele. Entendeu? Tem muito crente aí querendo ainda ser aceito por Deus, tentando ganhar a aprovação de Deus através das suas boas obras. O diabo vem e dá bofetada e diz: eu sei porque eu sou um pecador. Sim, tu é um pecador, lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus te aceita por causa de Jesus, é por causa da cruz, é por causa do seu sangue. Então se tu cai, levanta, te limpa, pede perdão, te arrepende, não volta a pecar e continua andando por causa do sangue do Cordeiro. É a justiça dele. Eu chego na presença de Deus por causa de Jesus. E qualquer obra que eu faço, que tenha algum movimento, alguma vitória, algum proveito, toda a glória vai para Ele, porque é a justiça dEle que permite que o Espírito me use, é a justiça dEle que permite que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto, que o perdido seja salvo, que minhas orações sejam atendidas. Entendeu? Quando nós esquecemos que é por causa da cruz, por causa da justiça de Jesus, então nós começamos a trabalhar para uma aceitação que já existe. E eu vejo tantos irmãos sendo esbofeteados por Satanás, ele acusando por causa disso, acusando por causa daquilo. Eu lembro que teve uma vez que eu achava que eu tinha que evangelizar uma pessoa por dia. E quando eu não evangelizava uma pessoa por dia, vinha uma acusação sobre mim. Eu tinha que levantar, sair no meio da noite, para achar alguém, para entregar um folheto e falar de Jesus, senão o sentimento de culpa que vinha sobre mim era terrível. Eu não aguentava mais. E um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: o que tu está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou falando de ti, mas qual é a tua motivação? Eu disse: é para não me sentir culpado. Mas então eu te aceito porque tu evangeliza, ou eu te aceito porque eu morri na cruz por ti? Entendeu que a nossa vida cristã pode virar uma vida de obras, em vez de uma vida de fé? E também nós podemos nos orgulhar: olha só quem eu sou, olha como eu sou bom, olha como eu sou usado por Deus, olha como eu sou conhecido, olha como meu ministério é grande. Isso é justiça própria. A palavra de Deus é muito clara: o que tu tem, tu recebeste, então do que tu tem para se gloriar? Tudo vem dele, tudo é por causa dele. Então nós precisamos lembrar: a justiça é dele e não minha. Calçado com a preparação do evangelho da paz, é o nosso testemunho. Entendeu? Tu andar de pé descalço em pedregulho ou em chão quente não dá certo. Eu já tentei na praia. Quantos de vocês já queimaram a sola do pé na praia? Né? Ai daquele que esquece o chinelo, né? Quando está indo para a praia e está 4 quadras da praia. Quantas vezes eu queimei a sola dos meus pés? Aprendi a importância do chinelo. Pois o que nos protege, queridos, é o nosso testemunho de Jesus. É quando nós evangelizamos falando de Cristo. Nós vamos indo e fazendo discípulos. Nós vamos indo e proclamando a nossa fé. Nós vamos indo e proclamando a grandeza e a bondade e a beleza do nosso Jesus. Sabe? E isso é uma proteção, porque isso traz luz no meio das trevas. Isso traz luz no meio das trevas. Às vezes eu assisto a notícia para ficar informado, e daí eu fico todo sujo, né, toda a imundície do mundo. Então eu tenho que buscar o Senhor, relembrar o testemunho, a história que eu tenho com Ele, para me limpar e voltar a ter paz e alegria. Não existe gozo maior do que falar das coisas que Ele tem feito. Como diz 1 Pedro. Fala no escudo da fé.
Fé nas promessas de Deus, fé na natureza de Deus. Não é uma fé cega. Tu tem que crer em alguma coisa. Fé em quê? Eu tenho fé nas promessas de Deus. E quando essas promessas são contrariadas pelas minhas circunstâncias, eu fico com as promessas e eu rejeito as circunstâncias. Isso é fé. Fé na natureza de Deus, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele me ama, que Ele cuida de mim. E quando aparentemente as circunstâncias estão me dizendo o contrário, eu olho para as circunstâncias e eu rio delas. Eu digo, vocês são fantasmas. Porque a verdade verdadeira está naquilo que eu sei a respeito do meu Deus. Porque Ele não muda, não há sombra de mudança nele. Entendeu? Esta é a armadura de Deus. O capacete da salvação é uma mente renovada, alinhada com as Escrituras. Nós temos pensamentos errados, a gente veio do mundo com pensamentos errados, com ideias erradas, com conceitos errados. Então, quando nós somos salvos e começamos a ler as Escrituras, o Senhor começa a renovar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, para a gente começar a pensar como Deus pensa. Ele coloca a mente de Cristo em nós, através das Escrituras. E quando a minha maneira de pensar está alinhado com a palavra de Deus, então eu estou em paz. Agora, eu ouço cada besteira no meio do povo de Deus. Eu ouço cada mentira, cada engano, cada falsa doutrina. E eu penso assim, isso não é uma mente renovada, isso é uma mente enganada. Isso só mostra como a igreja não está valorizando a palavra de Deus como ela deveria valorizar. Porque é através da palavra que a nossa mente é renovada, e não através das nossas experiências, que muitas vezes serão erradas. Então, esse é o capacete que a gente coloca. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está falando não apenas ler a Bíblia, mas ouvir a voz de Deus através dela. Aqui está falando de revelação, aqui está falando de rema. É quando tu diz, Senhor, o que está acontecendo comigo? E tu abre a palavra de Deus, tu está lendo no teu devocional, e um versículo salta das páginas, e tu sabe que Deus está falando contigo. Deus falou. Sabe, meus irmãos, quando eu estou passando por qualquer situação difícil, eu vou para o meu devocional e a minha leitura é corrida, eu começo em Gênesis, termino em Apocalipse, eu não pulo de um lugar para outro, é sempre assim, de Gênesis a Apocalipse, de forma corrida, mas a coisa mais fantástica é que eu estou lendo a Bíblia, eu estou precisando de uma palavra pessoal, e naquele dia, dá o acaso de eu ler um versículo que fala para a minha situação. E eu sei que é o Espírito do Senhor. E aquilo me enche de paz e de esperança e de fé. Porque aqui, quando diz palavra de Deus, no grego tem duas palavras diferentes para a palavra. Uma é logos, que é a palavra escrita, a palavra documentada. E a outra é rema, que é a palavra falada, a palavra do momento, a palavra que é dita. Claro, no português não aparece essa distinção. Na nossa Bíblia, é sempre, quando é logos, é traduzido como palavra, quando é rema, é traduzido como palavra, mas no grego tem essa distinção, duas palavras diferentes para a palavra palavra, e uma é a palavra escrita, outra é a palavra falada, e o que Deus quer fazer da Bíblia contigo, quer fazer ela pessoal, uma carta para ti, com o teu nome, e é assim que nós devemos ler as Escrituras, sempre na expectativa de Ele falar. Eu não estou apenas em busca de informação, eu não estou apenas querendo decorar versículos, eu estou querendo ouvir a sua voz. E essa é a espada do Espírito, porque quando Ele fala contigo, meu irmão, nada consegue tirar aquela espada da tua mão, porque agora tu sabe, porque tu sabe, porque tu sabe. E eu poderia passar a noite aqui contando para vocês, versículo após versículo, que o Senhor me deu em momentos específicos da minha vida, que me sustentaram nas maiores crises da minha vida. Eu sabia, Deus falou comigo, esta é a verdade. Sabe, eu amo profecia, eu amo sonhos,
mas nada substitui o Senhor falar contigo através da sua palavra. Nada substitui. Se eu tenho que escolher entre um sonho, uma visão, uma palavra profética ou a palavra, eu fico com ouvir a voz de Deus através da sua palavra, porque esta é eterna. Por fim, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui o último armamento é a oração. Uma oração intercessória, porque tu está orando pelos outros. Uma oração no Espírito, porque tu está orando segundo a direção do Espírito. Eu tenho uma lista de oração, e eu oro por essa lista. Vocês estão nesta lista. Mas o meu tempo de oração não é só lendo essa lista. Tem um momento de silêncio, um momento de quietude, um momento onde eu pergunto, Senhor, sobre o que é que tu queres que eu ore? Espírito Santo, o que está no teu coração? Eu quero te dar o meu amém. Eu quero atar aqui na terra o que tu tens atado no céu. Eu quero desatar aqui na terra o que tu tens desatado no céu. Isso é uma oração no Espírito, guiado pelo Espírito. E em seguida, uma oração intercessória, não só orando por ti. Vocês já perceberam que o Pai Nosso está no plural? A oração que Jesus ensinou. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma oração coletiva, é uma oração intercessória. Então é muito importante a gente saber orar por nós, mas também saber orar uns pelos outros. E isso faz parte da armadura de Deus. Então, quando nós temos estas armas espirituais, quando estamos revestidos desta armadura, então nós podemos enfrentar qualquer batalha e sair mais do que vencedor. Uma última arma, me perdoem, uma última arma está em Salmos 149, versículos 6 a 9. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Um coração agradecido e maravilhado com Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Para exercer vingança entre as nações. É a oração intercessória, quando tu ora para que a vontade de Deus seja feita sobre as nações. E castigo sobre os povos. Para meter os seus reis, que são os principados, em cadeias, e os seus nobres, que são as potestades, em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Queridos, a oração, o louvor e a declaração da palavra são poderosas armas de guerra que o Senhor nos dá para vencermos as batalhas. Vamos ficar de pé.